10 cidadãos, com um técnico da Câmara a acompanhá-los e com eles a discutir propostas, a botar propostas na mesa e a levarmos essas propostas para serem incluídas no orçamento participativo. Daí que tem aumentado um bocadinho o número de propostas nesse ano, mas que os cidadãos podiam fazê-las tanto online como nessas assembleias. Houve assembleias muito participadas. Dou o exemplo de Carnide. Neste ano tivemos cerca de 250 pessoas num espaço planeado inicialmente para 60. Não sei se conhece a Junta de Freguesia de Carnide. Sim, a Junta de Freguesia de Carnide é uma exceção, não é? Sim, mas só para isto é só para dar a noção do espaço que ocupámos. Tínhamos pessoas da Câmara na esplanada da Câmara Marisqueira que está ao lado, no jardim e nos espaços da Junta. Só para perceber a dinâmica que teve. Tivemos outras com menos pessoas, claro. Básico. E outras com menos pessoas, o que mostrou que havia vontade de participar. Isto é um exemplo no bairro da Boa Vista, em Benfica. Já fomos lá 3 vezes, 2 assembleias participativas e uma assembleia de voto. É uma população que está muito esquecida na cidade de Lisboa e que tem sempre uma avidez muito grande em participar. Infelizmente, não conseguimos ter um projeto vencedor. Porquê? Porque votam ali 100, 200 pessoas do bairro e pouco mais gente vota nos projetos deles. Porque são projetos muito locais. E isto já vos vou explicar uma aprendizagem que houve em 2011 por causa destes projetos locais. Diga-me. Esta reorganização de Lisboa, das freguesias de Lisboa, pensou também vai alterar isso que está a dizer, não é? Sim, vai dar um empowerment maior às juntas de freguesia. As juntas de freguesia terão um poder de atuação muito maior. E há um equilíbrio também. Um leque de competências muito maior e um leque orçamental também melhor que podem, à partida, suprir algumas necessidades que existem. Começámos também com as assembleias de voto, porque o orçamento não vive só das propostas, vive da votação. A votação é que legitima a que a obra aconteça. E fomos também ter, em vez da votação ser exclusivamente online, fomos também ter com as pessoas para votar. Livrinhos com os projetos todos que estavam em votação, o autocarro OP com o computador multimédia equipado, os salões das juntas de freguesia. O ano passado até, num centro comercial, tivemos uma assembleia de voto. Nós queremos que as pessoas possam participar, que as pessoas possam conhecer o orçamento participativo, que as pessoas saibam que têm uma palavra a dizer no futuro da cidade de Lisboa, no Lisboa de amanhã. Aqui estão a ver o ano passado no Centro Comercial Spásio, nos Olivais. Podem ver a população que vota nas assembleias de voto. São pessoas de mais idade. Não são pessoas, os malta mais novos, como eu dizia há bocado, ao Marco, têm internet, não vai. Para já esta hora estão a trabalhar, não estariam ali, porque isto seriam 2 da tarde. Isso era quando havia empregos. Mas agora estão à procura de emprego. Exatamente. E criamos a figura dos moderadores do OP para as assembleias participativas. Os moderadores OP são funcionários da Câmara Municipal de Lisboa que tiveram uma formação exaustiva sobre como é que se faz uma proposta OP, o que é uma proposta que pode passar a projeto OP. É uma função exaustiva para as mesas ajudarem as pessoas a construir as propostas. E começamos com reuniões temáticas. Estas reuniões temáticas que foram com públicos-alvo, com universitários. Temos uma escola secundária que foi o pontapé de saída para uma coisa que aconteceu um ano depois, que foi o orçamento participativo escolar. Em 2010 os números foram bastante animadores, subiram bastante em relação àquilo que era o passado, perto de 1000 propostas, 291 projetos em votação, ou seja, havia muitas coisas, 7 projetos vencedores, não tantos como no ano anterior, porque os projetos tinham um montante maior, e 11.570 votantes. Não são os 500.000 habitantes de Lisboa a votar, sim, é verdade, mas é mais animador, sim, sim. Desculpa, está sempre muito. Não faz mal, é dinâmico, isto tem que ser dinâmico. Não esqueço, é que são muitas perguntas. Me vem à cabeça. Excelente, ótimo. Vocês têm alguma estatística do universo das pessoas que participam? Como assim? Idades, temos. têm? Estão nos relatórios no site Lisboa Participa. Há uma área que é OP, estão lá relatórios, agora não sei se está em prestação de contas ou em relatórios, mas está num destes 2 itens, estão os relatórios das 5 edições, das 4 edições. E tem essa informação? Tem essa informação, tem toda a clusterização do nosso participante. Já agora não se importa. Sim, à vontade. Como é que se faz a divisão entre online e offline daqueles 11.500 votantes? O offline, eu tenho esses dados, porque estão lá no relatório também, mas assim de cabeça, o offline normalmente estamos a falar à volta de 200. O ano passado foi um bocadinho de exceção, com assembleias de voto muito participadas,
mas assembleias de voto, por norma, não têm uma participação muito grande, rondam os 500, 600 votos. Isso em porcentagem, estamos a falar do total. 3, 4%. O resto, O resto é online. é A maioria online. E como é que faz o controle? Quem vota de um lado não vota do outro? Não fazemos. Pode Não é significante. Viva a transparência. É transparente, nós temos as pessoas que Não, viva a transparência da sua resposta. Não fazer, não tem. Não, é impossível controlar. Se fosse um político que dizia já, não sei o quê. Eu explico o porquê que não fazemos, porque é assim. Para já estamos a falar de 3, 4%. Ou seja, não é isso que vai mudar no projeto vencedor ou no projeto não vencedor. Raramente há uma assembleia de voto no sítio que o projeto tenha saído vencedor. Até o momento não temos razões que levem a crer que exista fraude na votação. Quando houver, tomaremos medidas nesse sentido. Neste momento, porque eu vejo os e-mails todos que votaram, não sei em quem é que votaram, mas vejo, 99,9% são votos verdadeiros. Não tenho dúvida nenhuma disso. E agora outra questão. O que é um projeto vencedor? É um Ou melhor, projeto quando é que que- ele se qualifica como vencedor? O projeto vencedor é o projeto que tiver mais votos dos cidadãos. Mas não é só um que é escolhido. São todos até esgotarmos a verba. Por rateio, portanto. Até, sim, exatamente. Até esgotarmos a verba. Se a verba esgotar, imaginemos, nos 4.800.000, parou. Já percebi. A não ser que o outro projeto seja só 200 mil. Sim, que é Se for 300 mil, não passa para o projeto imediatamente a seguir. Em termos de investimento, qual é o valor que tem o investimento em relação à verba total do projeto, dos projetos? Resumindo, imagine, você vai criar o projeto, correto? Qual é o valor que investe na criação desse projeto, no próprio projeto? O projeto é todo da Câmara, não é? Sim, mas qual é o custo? O custo? É o custo do projeto todo. Mas qual é o custo? Como Em assim? porcentagem. Você tem que colocar responsabilidade de pessoas, correto? 100%. E aí tem O projeto é custos de gratuito. marketing, de uma série de coisas. O orçamento participativo é concreto. Sim, sim. Não, mas para o orçamento participativo ou para o projeto que O orçamento, você tem um orçamento de 5 milhões, correto? Não, nós temos Na 5 primeira- milhões que pomos para... Temos 5 milhões do orçamento da Câmara que serão distribuídos por estes projetos. 100%. Qual é o valor que você tem alocado para a criação do próprio projeto que a Câmara tem? O projeto é a atividade corrente da Câmara. Ou Mas seja, não tem uma os porcentagem. variáveis que não estão alojados à atividade da Câmara. O que ele está a perguntar é quanto custa a vossa estrutura de funcionamento. Mas o projeto em si já está é a nossa estrutura. Não, mas qual é o custo? Qual é o custo? Qual Quanto é que custa desta estrutura? a estrutura, a vossa do... A nossa do orçamento participativo. É muito variável. A trabalhar diretamente no orçamento participativo eu tenho 2 pessoas. Portanto, É você para medir o modelo, Sim. o sucesso do modelo. sim, já estou a perceber o problema. Sim, não temos. Não, calculamos o custo. Não temos. neste momento, a sua equipe. São 2 pessoas. Mas Sou tem eu e mais mais- 2 pessoas. Não, Tem mas que ter a assim, tecnologia. acho que há aqui uma confusão da verdade. Os 5 milhões não têm Nada a ver com a estrutura Não tem nada. gestão A estrutura da de própria gestão iniciativa. da iniciativa não foi contratado ninguém São novo. convocados à parte. Sim, não foi contratado ninguém novo para a Câmara para fazer Exato, isto. exato. Não houve contratações novas. Foi investido realmente na plataforma. A plataforma que faz isto não foi desenvolvida internamente, foi comprada. Teve um custo, sim. É isso que Já foi comprada quando eu cheguei lá, já existia, não sei qual foi o custo dela, sou sincero. Podia ser desenvolvida internamente, se calhar podia, não sei se havia técnicos da altura com disponibilidade para o fazer. Com competência havia, com disponibilidade não. Mais coisas sobre os custos. A nível de comunicação existem alguns custos, claro. Temos um budget que varia todos os anos de custo. Posso-vos dizer que o primeiro OP que eu controlei foi mesmo só responsabilidade minha, que foi em 2011. O custo que eu tive de marketing foi... Alguém quer tentar mandar um valor ao ar? 10 mil 10% do valor. Vamos por valores mesmo, não vamos 10 mil por 5 a porcentagem. 10%. 0 valor total. euros. Zero? Zero. Peguei material que havia antigo, reciclei-o todo, fiz colagens em cartazes, peguei MUPIs antigos que haviam, cortei frases dos MUPIs, colei por cima de outras e fiz. Ok, gastei tona. Pronto, acho que... Vou voltar a outra questão, se não te importa. Disse-me que tinha mais uma pessoa a trabalhar na tua equipa, correto? Essas pessoas são todas elas técnicas, da parte da engenharia ou da parte do marketing? Atualmente tenho uma socióloga e uma jurista. Isso ajuda a responder à questão. Ok, a questão é, quando a sua plataforma
chegar àquele ponto em que começa a arrebentar pelas costuras, ok? Porque quer acrescentar funcionalidade. Tem o apoio do departamento de Agora já tem. Sim. No Não, início. mas hoje já dominam a tecnologia que nós usamos. Ok, ok. Portanto, a plataforma é vossa, não está na mão de Sim, a de plataforma- externos, não é? A empresa que quem foi adjudicado faz uma parte, se nós não conseguirmos, temos um contrato de manutenção evolutiva com eles, até porque temos outras plataformas deles, mas nós temos também domínio sobre a E tecnologia. esse ciclo de desenvolvimento é rápido ou Eu de um dia para o outro consigo que eles me façam um update. fazer acrescentar Sim. funcionalidades? Acontece, por exemplo, uma vez que estamos a falar da possível replicação e escalação do modelo para outras realidades, Exato. nós temos um workflow interno. Cada vez que chega uma proposta, o sistema tem um back-office que nós verificamos a proposta, até para catalogá-la, se ela estiver mal catalogada, a nível da área de competência, mapear e georreferenciar se ela não vier georreferenciada, corrigir a freguesia, porque às vezes já há zonas de fronteira e vem uma morada com a freguesia errada, e nós aí temos esse tratamento e, ao publicar a proposta no site, fazemos logo o envio para o colega do outro serviço que irá fazer a verificação, se a proposta cumpre os requisitos necessários para ser projeto e para escrever o projeto. E este fluxo, por exemplo, o ano passado, em 2011, com a reestruturação que houve na Câmara, houve muitos colegas que até 2010 eram, então chamemos de interlocutores, ou seja, quem recebia as propostas, que deixaram de ser. E esta alteração no sistema demorou 2, 3 dias, nem tanto. Portanto, rapidamente se resolvem estas pequenas mexidas. A plataforma é open source ou não? Não. Portanto, se houver um outro município, por exemplo, que queira utilizar enfim, o vosso know-how, o que vocês já desenvolveram, terá que o fazer de raiz, correto? À luz de hoje, sim, eu espero que num futuro muito próximo nós consigamos ter ou a API desta ou de uma que venhamos a desenvolver em breve disponível para que qualquer cidadão possa utilizar. Se me permitem, se ainda tiver tempo, dizer-vos que nós estamos neste momento com um projeto europeu chamado CITSDK, que vai, dentro de meio dúzia de dias, começar a soar nas notícias, assim queiram a nós, decisores da comunicação social, dar ênfase ao projeto que irá visar a criação de um SDK, para a ciência de informática já do que eu estou a falar, um Service Kit Develop, com uma API para os domínios da mobilidade, do turismo e da participação. Ou seja, qualquer um pode pegar nos datasets que estiverem disponíveis sobre estas matérias e nas APIs disponíveis e criar aplicações que correm em Helsínquia, em Amsterdão, em Lisboa, em Milão, em Lânia e espero não estar a esquecer nenhuma das cidades que passaram deste projeto. Mas muito em breve terão mais notícias sobre este projeto. E como o tempo começa a escassear, permitam-me que eu acelere, mas interrompam sempre que necessário, porque tornamos isto muito mais dinâmico e a aprendizagem muito maior para todos nós. Em 2010, um dos projetos vencedores foi o campo de rugby que irá nascer na cidade de Lisboa, na zona do Lumiar. O espaço neste momento já está fechado, na altura, até há bem poucos dias não estava, porque havia uma pequenina discussão entre os clubes e o modelo de gestão futuro. Neste momento já está fechado e o projeto já pode avançar. E em 2011 tivemos pela primeira vez o orçamento participativo escolar. Ou seja, os mais novos também têm uma palavra a dizer no futuro da cidade. É claro que nós metemos 5 milhões na mão para decidir. Deixámos a critério 50 mil euros, que é uma verba considerável, e fomos ensinar nas escolas primeiro as crianças da escola de Marvila, EB23 de Marvila, do 8º ano, que se tudo correr bem, este então no 10º. Fomos explicar-lhes o que é um orçamento, como é que se gera um orçamento familiar, como é que se gera um orçamento da Câmara, como é que se definem prioridades de investimento, o que é que eu tenho de dedicar para poder fazer X, Y ou Z, e depois deles entenderem estes conceitos é que puderam escrever as propostas. Houve propostas extremamente interessantes, algumas que ninguém diria que tinham sido crianças do 8º ano a fazê-las, como o reperfilamento de uma rua que tenha só um sentido passar a ter 2 sentidos, um estacionamento para caminhões, uma rede Wi-Fi na zona de Marvila, ou seja, temos e outras propostas claramente que eram de crianças, como um bar para os miúdos, o campo de paintball que acabou por ser o vencedor, uma semana de férias não sei onde, um intercâmbio, havia umas propostas que se notavam que eram de crianças e havia outras que se podiam perfeitamente estar no ao pé dos adultos.
Isto são os nossos colegas da educação, na Escola Maravilha, a explicar às pessoas, aos miúdos, o que era o orçamento participativo. Foi uma experiência extremamente gratificante, aprendemos muito com eles. E depois, em 2012, evoluímos, deixámos de dar só uma escola, fomos a 5 escolas, cada unidade territorial da cidade. Sabem, Lisboa, neste momento, a nível de gestão autárquica, a gestão da Câmara está dividida em 5 unidades territoriais. A unidade do centro, que é onde estamos agora, centro histórico, a zona da Baixa, ocidental, oriental e norte. O norte começa ali do Lumiar para cima, Benfica, Machoeira, Charneca e Carneiro. E Olivais também. São os miúdos nos espaços do Conselho. Muitos destas crianças nunca tinham vindo à Baixa, embora estivessem na visão. É maravilha. Foi eles. Nós pedimos a 2 minutos que fizessem toda a sessão, o closing da sessão, foi todo feito por eles. 2 minutos tivemos a apresentar toda a sessão, a usar o mesmo microfone que é usado pelo Presidente da Câmara, no mesmo palanque. Para eles foi um dia diferente. Foi no dia da criança e a seguir o vereador Manuel Brito pegou nos miúdos, deu-lhes um kimono a cada um e foram com o. Eu esqueci o nome do nosso judoca. Pronto. Não é a maior aula de judo do mundo que eu vou no terreno. Exatamente. E foi criada neste ano a DIOP também, que é a Divisão de Inovação Organizacional e Participação, da qual eu sou o chefe da divisão e não diretor. O chefe de Divisão de Inovação Organizacional e Participação foi criada neste ano para gerir, entre outros projetos, todos os projetos de participação e tudo o que tem a ver com inovação organizacional dentro da Câmara. Portanto, se têm propostas de simplificação de procedimentos, virem que a Câmara está com uma atividade menos ágil perante vós, mandem-me um e-mail, digam-me, deem-me sugestões, eu preciso dos vossos inputs para poder melhorar a cidade. Criámos também o Lisboa Participa neste ano, ou seja, o portal da participação de Lisboa, e tudo o que é participação acontece neste portal. E se não acontecer neste portal, é que não tem o meu endorsement, nem o meu vereador Graça Fonseca, claro. As assembleias participativas evoluíram para assembleias temáticas. Tínhamos as participativas e tínhamos as temáticas. As temáticas entendemos assembleias com estudantes universitários, assembleias com população criativa, assembleias com estrangeiro. Isto foi um exemplo de uma assembleia com cidadãos estrangeiros residentes em Lisboa, na Pensão do Amor. Diversificámos os sítios, fomos a sítios que, à partida, ninguém vê o cinzentismo de uma Câmara, de uma administração pública entrar. Nós fomos para a Pensão do Amor. Fizemos na Pensão do Amor, numa assembleia com estrangeiros. Atrás tínhamos a sala do Varão, não foi por isso que nos inibimos de estar ali, à vontade, a conversar com as pessoas e a receber inputs muito produtivos e muito boas propostas. Aliás, uma proposta vencedora de 2012 saiu desta Assembleia. Foi um concurso de aplicações para smartphones da cidade. Criei no Campo Grande, nesta altura, um balcão para a votação, ou seja, toda a gente que entrava ali embaixo, com o atendimento da Câmara, tinha um balcão que era só dedicado ao OP, em que podiam votar os projetos e votar. Neste ano, 808 propostas, 228 projetos, apenas 5 projetos vencedores. Os projetos foram projetos todos de 1 milhão, menos um que era 800 mil euros. Mas foram projetos caros, preciso é que só houve 5, mas perto de 18 mil votantes. Quando nós, no princípio, pensávamos que 15 mil era um número que nos iria satisfazer, dá tínhamos de 11 mil, no dia que chegámos aos 18 mil, ficámos de 17 mil, ficámos satisfeitos. Ainda não é o número que nos enche a 100% daquela vontade. É um grande número, ainda não são os 500 mil, mas quando chegamos aos 500 mil, isso é o sorriso maior. Paulo, a propósito dos votantes, não acham estranho? O que é o crescimento? Sim. Não, obviamente, mas é que continua a Uma crescer. vez que não controlam a origem ou multiplicidade dos votos do mesmo votante? Não, cada e-mail só pode votar uma vez. Posso é mandar 100 e-mails, mas tudo bem, Qual é o... e-mail só vota uma Pronto, vez. eu aí faço a pergunta, posso fazer uma pergunta também? Qual é o ganho que tem alguém em viciar a votação e ter um projeto vencedor? O dinheiro não é para a pessoa, o dinheiro é para a cidade. É um projeto da cidade. A pessoa é envolvida, claro, na gestão do projeto, mas não tem nenhum reconhecimento público por isto. Qual é o ganho que eu ia ter, pessoa, cidadão, em criar e-mails para votar? Walter, posso fazer uma sugestão? Estou eu a perguntar, atenção, eu não me imposto. Deixa-me só já que a pergunta foi para mim, deixa-me responder. É que nem toda a gente diz eu. O eu, a forma de discursar eu fiz, eu aconteci, é capaz de ser o discurso de alguns, não é de todos, nem pouco mais ou menos. Fazer um projeto, pôr-se ao caminho de fazer um projeto, de o apresentar e de o levar à votação,
já é por si só um grande ganho. Quanto mais vê-lo ganhar. E outra coisa, para que é que existe o número de eleitor? E os cidadãos estrangeiros, não, os cidadãos estrangeiros que residem na cidade não Tem outra número de forma de eleitor. participar. Mas Os não projetos são são para a cidade. Posso fazer um Não gesto? é ninguém. Eles vivem lá também. Quer dizer, é um lucro sempre. Exatamente. Porquê que vocês não ponderam a utilização do PIN de assinatura do cartão de cidadão para fazer o O voto? cartão de cidadão ainda não é obrigatório. Quando for obrigatório, no fim deste ano a toda a gente, poderíamos ponderar isso. Foi uma ponderação que fizemos. Essa ponderação desde 2008 estava em cima da mesa do cartão de cidadão. Mas ainda, como não sendo obrigatório, não podíamos castrar as pessoas de votar. Não, mas porque... Nós todos os anos discutimos a votação. Certo, mas E este ano vão ter vocês novidades. criarem a Vamos possibilidade de ainda- não vão castrar ninguém de votar de outra maneira. Atenção, eu não estou a dizer que criem só essa forma de votar. Eu acho que podem criar essa forma de votar em paralelo com os que existem. E daqui a um ano ou dois acabarem com as outras e só ficar aquela. E entretanto já se criou uma habituação e as pessoas desmistificaram o que é o PIN de assinatura do cartão de cidadão. E o PIN de assinatura do cartão de cidadão resolve o problema que aquela senhora levantou, que é as duplicações de votos. Porque fica logo automaticamente verificado que aquele cidadão só votou uma vez. Plenamente de acordo. Nós vamos avaliar essas situações todas e... Tenho duas perguntas. Primeiro é, qual é que é a natureza dos projetos? É só física? Não. Pode ser também imaterial, por assim Pode dizer? ser imaterial. Segunda- Já agora, deixa eu pôr temos dois exemplos grandes de projetos imateriais, que calhar há mais, mas assim de cor, digo-te dois. O Pop-Up Lisboa. O primeiro festival Pop-Up Lisboa aconteceu à conta do orçamento participativo. Houve alguém que propôs, reuniu um número suficiente de votos e ganhou logo no primeiro ou na segunda edição. E o festival Net Áudio. Segunda questão, eles podem, mesmo tendo ganho naquele critério há pouco enunciado, depois de serem chumbados em Assembleia Municipal? Não. Então, por exemplo, se alguém fizer uma proposta para fazer uma estátua ao Hitler e se for aprovado, a cidade é obrigada a fazer a estátua ao Hitler? Em bom rigor, se não violar nenhuma das regras do OP, sim. Ok. Já agora, Mas poderá, porventura, ir contra o plano de governo para a cidade de Lisboa. Mas se As for contra propostas o não plano... podem ir contra o plano de governo. O que é o plano de governo? O PDM? Não, plano de governo. Que é aprovado, sufragado em votos e que é público, está disponível no site. Mas não. Está nas regras que temos. Volta, deixa-me fazer. Está muito perto da sua apresentação. Sim. Pronto, Falta 2012. Mas só para dizer que, como já repararam, a parte de intervenção e debates já foi. Ainda bem que foi mais vivacível. Se a memória não me falha, os proponentes dos projetos não são divulgados, pois não? Os proponentes dos projetos vencedores não são divulgados. Eles estão na cerimónia, são conhecidos na cerimónia, quem eles são, mas a lista de nomes deles não é divulgada. Fica connosco. Nem vencedores, nem Nem vencedores. ninguém. Os nomes das pessoas, todas, sem eu e a minha equipa. O número de vencedores sabe o executivo e o protocolo para os convidar, um pouco mais. Nunca ninguém fez E sabem os serviços que têm os projetos em mãos para os contactar para os envolver na elaboração dos projetos. Existe uma primeira fase nas juntas de freguesia, não existe? Não. Pode haver As algumas próprias juntas. As juntas que já têm orçamentos participativos próprios. Pronto, Sim, São João, Benfica, São Miguel, também acho que Mas tem. não é bem isso, eu sei que são. Há um. Francisco Não sendo esses nomes dos proponentes e a forma de o fazer das escolhas divulgada, nunca foi levantada essa questão da legitimidade por ninguém, da legitimidade da escolha? Não. É assim, o proponente não é identificado, mas ele está na cerimónia, vê-se, sabe perfeitamente quem é o vencedor. Os outros são cidadãos anónimos, alguns não querem mesmo dar a cara, dão a ideia porque acham que têm que dar a ideia. Eu dou-vos um exemplo muito simples, e vocês, cidadãos, devem ser o principal fiscalizador da ação da autarquia. Na altura em que eu coordenava o centro de atendimento ao município, fui acusado de pidesco quando um senhor, alguém que reclamava de um candeeiro de iluminação pública, ao qual nós, para fazermos uma ficha de caracterização, pedimos o número e o número de telefone, o senhor recusou-se a dar, acusando-nos de atitude de pidesco porque estávamos a pedir aqueles cargos. Portanto, o cidadão tem direito a ser anonimato. Não, o que eu quero dizer é que só vocês é que controlam, entre aspas, as situações, quer dizer, vocês é que dizem... Se houver uma auditoria e alguém quiser ver os dados são públicos. Os dados estão lá, eu tenho os dados todos comigo. Se alguém me fizer um pedido de uma certidão daqueles dados, eu emito-a sem problema nenhum. Em 2012, com a nossa aprendizagem, lançámos
um concurso de imagem do OP. Quisemos renovar a imagem, quiséssemos que fossem os cidadãos também a dizermos como é que veem o OP, qual deve ser a imagem do OP. Houve uma primeira escolha pelo júri, das 260 propostas que chegaram. Criámos um Facebook que teve 1068 likes. Estas imagens que vocês veem em fundo foram as propostas que os cidadãos nos fizeram chegar, as 260. A que venceu, já vão ver qual é, já aparece ali a seguir. Foram 5 finalistas escolhidos por este júri e estes 5 finalistas receberam perto de 5 mil votos. Entre alguma polémica também à mistura, que não podia deixar de ser, que vocês conhecem muito bem, as escolhas nunca são consensuais. E felizmente isto é que estimula o debate. Se fosse tudo consensual não haveria debate. E não já tínhamos saído daqui. Portanto, é bom não sermos consensuais e podermos discutir livremente. Criámos um Facebook do OP em 2012. O OP tem um Facebook. Com o logotipo vencedor. Com o logotipo vencedor. O logotipo vencedor, que é o que se vê ali. Que é este verde azul. Walter, tenho outra questão. Já algumas vezes no passado tentei votar. Acho o sistema muito confuso. Não consigo encontrar bem as propostas, nem consigo perceber a listagem das propostas, nem consigo perceber quando é que votei, quando é que já deixei de votar, se está votado, se não está votado. Vocês não consideram fazer um aperfeiçoamento da usabilidade do site? Quem conhece o orçamento participativo, quem apresentou propostas, quem votou vai ter uma surpresa este ano. Tanto a nível de navegação entre propostas, vai ser muito mais visual, muito mais gráfico e o processo de votação será muito mais simplificado. Isso tenho a certeza. Isso é verdade. Portanto, haverá boas novidades no que concerne a votação. Este ano, como eu disse há pouco, 5% do orçamento da Câmara, em 2012 não eram 5 milhões de euros. Optámos por arredondar o valor para 2 milhões e meio, dava perto dos 3 milhões, mas por 2 milhões e meio. E dividimos isto em 2 campeonatos de projetos. Ou seja, destinámos 1 milhão e meio a projetos até 150 mil euros, ou seja, para dar hipótese a projetos mais pequenos, projetos mais localizados, de terem margem de ganhar, e uma verba de 1 milhão para projetos entre 50 mil e 500 mil euros. Mas quem faz a proposta não faz ideia onde é que o projeto vai cair. Pronto, pode ter uma ideia, não é? Mas a estimativa, como é feita por nós, técnicos da área que percebem do que é que estão a avaliar, não é? Por nós, Walter Ferreira. Outra questão. Quando alguém faz uma proposta já tem que ter orçamentário? Não, nem pensar. Nós queríamos... A proposta é, por exemplo, o quê? Façam um campo de rugby aqui no meu bairro, é isso? Temos de tudo. Temos quem nos apresenta um caderno com uma proposta extremamente elaborada, com peças desenhadas e orçamentadas. Mas pode ser só o conceito da coisa. Pode ser só o conceito, porque mesmo esses que nos apresentam peças, o que vai acontecer é nós vamos adaptar a proposta à realidade e a pessoa tem depois um período para reclamar se concorda com aquela adaptação ou não. Nos números tentados a mostrar desde 2008, nós temos vindo a um reparar... quadro final. Ok, nós temos vindo a reparar que há uma evolução gradual, especialmente no número de votantes. Mas há um número que se mantém sempre fixo, que é os 5%. Do investimento. Do orçamento da Câmara. Sim. A minha pergunta é, esses 5% quando é que vão ser alterados? Não temos perspectiva dessa alteração. Achamos que neste momento é o valor exato para o orçamento participativo. Isso é o que sai do orçamento municipal. E o que sai do orçamento Aprovado municipal. esse sim a Assembleia Municipal. E que está consagrado na Carta de Princípios. Isso obrigava a uma alteração da Constituição do OP. Por exemplo, Nova Iorque tem $1 milhão atribuídos para o orçamento participativo. Não é um melhor exemplo, não é? Começou agora. Eles começaram há 2 anos. Sim, mas não é um melhor exemplo. Sim, é um exemplo. Para nós. Sim, eu sei. Mas só por exemplo, A questão é esses 5% não sofrerem alterações, se é uma decisão política ou se é uma decisão financeira. Ou seja, Constituição. É da Carta de Princípios. É política, claramente. Porque se os números e as estatísticas mostram que é uma ação com orçamento participativo tem valor, não é? E mostra resultados, dará que pensar porque é que esses 5% não estão alterados. Pode haver uma explicação um bocadinho lógica e ad hoc, que seria, se eu aumentar esta verba, vou ter mais dinheiro para gastar. Tendo mais dinheiro para gastar, vou ter mais projetos para executar. Terei o tempo e capacidade humana para executar mais projetos? Podem ser projetos Bem, maiores. com 2 pessoas não é? Não sou eu que estou com a obra, estou a falar da obra em si.
Não, mas estou a falar da equipa, estou a falar do geral. Agora faz a questão, coloca outra questão que é, esse dinheiro já faz parte do orçamento da Câmara, correto? Sim. Não é usar desta forma, então vou usar para fazer. Para os outros projetos que estão correndo. É, as pessoas têm que ser alocadas de alguma forma. Claro. Eu, pelo menos desta forma, sei o que é que eles estão a fazer. Na outra, supostamente, também, pelo menos leu o programa do governo quando votou e vamos acreditar que os governantes que elegemos o cumprem. Por isso é que votamos. Fizemos outra iniciativa neste ano, 2012, que foi a parede do MUD completamente coberta de post-its com ideias para Lisboa. Quem passava na rua preenchia um post-it que depois era colado ali. E depois o que é que fizeram à cidade? Neste momento temos Estão em arquivo camarário. Temos não deram à prova de chuva. Os post-its aguentaram, só houve um dia que isto teve que ser coberto com uma tela porque estava a chover torrencialmente. Nos outros dias eles aguentaram, os post-its estão todos guardados neste momento no meu gabinete e eu estou à espera de ter dinheiro para fazer um mural com eles, uma coisa fixa que ande comigo para todo o lado. Mas um post-it por si não pode ser apresentado ao orçamento participativo. Não. Quem queria pôr, a ideia que estava a pôr no post-it com proposta de orçamento participativo tinha que preencher um documento próprio. Havia um formulário próprio que era a proposta. O post-it não contava como proposta. E a pessoa que fazia o post-it era avisada disso. Em 2012, o ano passado, portanto, 641 propostas, 231 projetos em votação, 15 projetos vencedores, ou seja, esta divisão, estou a ver, com menos dinheiro conseguimos ter mais projetos a ganhar. E perto de 30 mil votantes. Um dos grandes projetos vencedores foi o Lisboa Acessível. É claro que aqui tinha um lobby grande por trás, tinha a Associação Salvador, que foi onde foram esses proponentes, pode-se dizer, eles próprios fizeram questão de o afirmar várias vezes. Conseguiram vencer. Foi muito renhida, tenho-vos a dizer que foi o ano. Eu acompanho a votação. Eu acompanho a votação muito perto, tenho-vos a dizer que foi muito renhida a votação. Até à meia-noite andavam ali estes 3, 4 projetos que estavam em primeiro, a trocar de lado constantemente. Durante aquele domingo eu acompanhei a votação e a votação foi muito oscilante, foi muito engraçada. A população não tem noção de quem é que está a ganhar ou a perder. Isto poderia ser, que é uma questão gira de lançar se tivéssemos tempo. O que é que vocês acham? Se vocês queriam que a votação estivesse sempre visível ou não? Se calhar é mais iniciante. Sempre. Sempre visível em todos os momentos. E o tempo real. Se me permite, o que é que acontece aos projetos que não são, A minha é maior que a tua. que não acabam por ser votados, que não são vencedores? Podem se candidatar no ano Podem seguinte? candidatar no ano seguinte, sem sombra de dúvida. Há muitos que repetem, por exemplo, este ano um dos vencedores foi o O que é que quer dizer muitos repetem? Muitos voltam a concorrer no ano a seguir. Não, mas porcentagem. Porque eu quero perceber quais são as pessoas que ficam desanimadas por movimentarem-se, por se organizarem. De cor, dando o número de cor, mais de 30% voltam a apresentar a proposta. Portanto, as pessoas não desistem, Não desanimo. não desanimam. Tínhamos projetos no Conselho Numerizado que foi o terceiro ano que tiveram em votação. Tenho um dos que ganhou este ano, o Boulder Indoor no Pavilhão do Casal Vistoso, o ano passado não ganhou por 6 ou 7 votos. E este ano voltou para a votação e conseguiu mover mais gente para votar no projeto. Mas essa parte do controle dos votos, por isso começa a ser importante. Não há um controle do IP, por exemplo. Os IPs são dinâmicos, não são estáticos. Ao bloquearmos um IP. Não, é o cartão de cidadão, não é? É que esta discussão, estamos aqui, porque nós temos todos os anos, entre nós, portanto. Aqui tem o quadro comparativo. Este quadro está disponível no portal, podem ver. O que eu acho mais curioso neste quadro é realmente aqui de 2012. Com 2.375.000 euros conseguimos ter mais projetos do que nos outros anos. O orçamento da Câmara. O orçamento da Câmara baixou. A Câmara tem menos recursos, 5% de X é diferente de 5% de Y. Mas o orçamento da Câmara não baixa por metade. Sim. A mensagem, assim, mas arredondando o valor era mais ou menos. Mas É a parte assim, dos 5% não vou. Mas a parte dos investimentos. Sim, a parte. O de manutenção não Dali pode-se inferir que em 5 anos o orçamento da Câmara tem que contar. Ok. Orçamento de investimento. Está bem, de acordo, tudo bem. De investimento. É diferente do orçamento. Sim, de acordo, pois, assim percebe.
O OP foi reconhecido como uma cidade participativa logo em 2009 pela Eurocities. Foi citado como uma referência deliberativa pelo livro que o Habitat lançou sobre 72 perguntas sobre orçamentos participativos. Foi citado pela OCDE como uma medida de boa prática de coprodução e temos um certificado de boas práticas do European Service Public Awards, do nosso orçamento participativo. Foi o primeiro orçamento participativo deliberativo de uma capital europeia. Até Lisboa fazer nenhuma capital europeia tinha tido a coragem de dizer aos cidadãos: digam o que é que querem que seja feito. Até o momento só tinham tido coragem de perguntar o que é que acham que devia ser feito. Quem é que teve essa ideia? O executivo da altura Que é? e a diretora do Municipal de Serviços Centrais, a doutora Fátima Fonseca. O executivo era já o presidente António Costa, por variação na altura a cargo do Dr. Cardoso da Silva. E depois houve coragem de continuar no ano a seguir, porque o ano a seguir foram as eleições, manteve-se o mesmo executivo, houve variação, mas a variação quis na mesma continuar. Deixem-me dizer-vos que em 2007 houve um estudo muito aprofundado sobre o orçamento participativo de Porto Alegre, o do Brasil, o que tinha mais impacto na altura mundial, sobre como se devíamos ou não fazer. E foi com base no que estudámos sobre Porto Alegre, sobre Polónia, e vimos que eram boas práticas, que decidimos que tinha que ser deliberativo. Porque os consultivos morrem mais cedo ou mais tarde. Porque se me perguntam a minha opinião e se consequentemente não fazem aquilo que eu digo como opinião, eu participar. Aqui não, aqui eu dou a opinião, eu voto na opinião e a opinião é construída. A grande diferença do deliberativo para o consultivo é esta. Por isso é que os deliberativos mantêm-se no tempo. Walter, mas voltando atrás, há sempre um risco de uma proposta ser executada e ser uma perfeita desperdício de dinheiro. Se alguém quiser fazer, já na antiga está a Hitler, mas um enorme sanitário para animais no meio do terreiro do Paço ou uma coisa assim, pode ser uma coisa que não faz sentido nenhum, devia haver um mecanismo de travagem. Então, seria difícil, porque seria uma praça nobre e... Não é um exemplo, é um exemplo. A aplicação da democracia, não sei se é problema. Sim. Portanto, essa democracia que nós temos é uma democracia consultiva de 4 em 4 anos. E por isso ela morreu, não é? Mas a culpa é nossa, porque Não, não não. participamos. A culpa é nossa? Ou não há ferramentas para nós participarmos? Isso é a discussão. Todos nós. Todos nós. Ou os 10 milhões. Não, a nossa porque não fizemos uma revolução e virámos as coisas ao contrário. Mas o que eu estava a dizer é assim, para ganhar é preciso reunir um conjunto de votos significante. Isso é assim, mal comparado. Se os cidadãos acharem que isso é o que deve ser feito, isso é um dos, como diz muito bem, não sei se o nome, Um dos riscos. como diz o Carlos, um dos riscos da democracia é este, é podermos ter uma coisa com que nós, portanto, nesta sala não concordamos, mas que a maioria dos cidadãos Os concordam. americanos acabaram de votar uma petição com 30 mil votos para construir a Estrela do Norte da Guerra das Estrelas. Portanto, e as pessoas americanas. Portanto, Mas um risco, claro. mas como diria o Churchill, dos sistemas todos é o menor dos males. Exatamente. Mas o risco do que o Zé Diogo dizia poderia existir, ou seria mais evidente, se o número de votantes fosse extremamente reduzido para ganhar um Exatamente. projeto. Não é? Estamos a falar de um projeto hoje para ganhar um projeto para ganhar outros com os 3 mil votos. Não é 3 mil. Não é fácil fazer 3 mil votos. Experimentem, e você, agora quem está aqui, quem representar o mais democracia. Nós já experimentamos em Rio. Conseguiram? Ótimo. Há freguesias em Lisboa que têm menos votos. Há presidentes de junta de freguesia por este país eleitos com menos votos. Isto é o mapa de Lisboa carregado de símbolos do OP. Faltam ali claros que são transversais a toda a cidade. Existe projetos a toda a cidade. Sim, são projetos. Isto são projetos executados. Executados, quer dizer, não é vias de execução. Portanto, e é como eu vos dizia, este lado agora já não estamos batendo, é na execução que vive a sustentabilidade do modelo de qualquer orçamento participativo. Sem execução, sem que eu veja a obra que eu sonhei, que a Câmara me ajudou a fazer nascer, que a Câmara construiu, eu não volto a participar. E é aqui que eu tenho a certeza que nós temos ainda uns passos grandes a dar, estamos a melhorar e tenho certeza que nos breve trecho acontecerá. Posso colocar uma questão? Sim. Eu tinha todo o sentido, por exemplo, vocês unirem os vossos esforços. Estou a ver o projeto de Lisboa amanhã, encaixa perfeitamente. Sim. E é mais organizacional, do meu ponto de vista.
E podia criar uma cooperativa ou uma associação e começar aí, a partir daí, dentro do modelo organizacional. Porque o que falta em Portugal são os modelos organizacionais. Nós todos temos ideias maravilhosas. Depois na realidade, não funciona. Depois de transformarmos a ideia em alguma coisa, é que é o mais... Por exemplo, há vários engenheiros, sobretudo técnicos, já têm um conceito de ideia que está sempre sob o modelo de qualidade, inclusive de processo de qualidade, certificação, e ajuda perfeitamente a enquadrar essa ideia, convidando pessoas diferentes, em diferentes áreas, para poder fazer esse modelo cooperativo. Percebe a minha questão? Mais ou menos, mas há só uma questão que eu queria deixar clara que há bocado esqueci de dizer. É que uma das nossas premissas para fazer o LX amanhã é manter a independência da Câmara de Lisboa. Não é por ser a Câmara de Lisboa, é porque nós queremos que seja independente, não só para ser independente, mas porque nós também queremos debater ideias que não tenham a ver com a Câmara. Por exemplo, ideias que tenham a ver com a mobilidade podem ter a ver com o metro e com a Carris e não com a Câmara, ou com a CP e não com a Câmara. Por exemplo, peço desculpa, quando eu falava há bocado no bairro da Boa Vista, uma das propostas que existem muitas vezes no bairro da Boa Vista é a construção de um centro de saúde local. A Câmara, infelizmente, não pode fazer nada por isso, porque nós não temos domínio na saúde. Entretanto, o LX amanhã pode ser um grito de alerta para que ali o Ministério da Saúde olhe e sinta que faz falta. E ainda há outra questão. Nós temos que ser muito complementares. Está a mover esforços nesse sentido. Mas andar a mover esforços nesse sentido. Ainda há outra questão, é que fazer cidade não é só tomar decisões técnicas. O que estamos aqui a falar é tomar decisões técnicas ou o que é a vontade das pessoas. E há muitas coisas que podem ser boas. Há decisões técnicas que podem não ser aquilo que as pessoas querem e vice-versa. Portanto, aquilo que nós queremos é fomentar o debate e não necessariamente levar à implementação de determinada coisa. Mas já agora, portanto, repetindo palavras suas, enquanto não tiver dimensão, não consegue ter intervenção pública. Sim, claro, sim. Luís, já agora faço uma crítica e uma sugestão em simultâneo. Depois da sua exposição surgiram algumas questões. Uma delas foi exatamente como é que eu enquadrava, digamos assim, a vossa iniciativa naquilo que já existe por parte da Câmara, nomeadamente o orçamento participativo, e estou-me a lembrar de um outro serviço que é o serviço Minha Rua, na Minha Rua, portanto, com georreferenciação das questões, e que esse sim já tem uma forte participação dos cidadãos, porque eu o utilizo com alguma frequência e às vezes vou lá pôr coisas que me apercebo e já houve alguém que o fez, e ainda bem que assim é. Portanto, em relação àquela situação dos cidadãos não participarem, essa ideia já não corresponde à verdade, no meu entender. Não participam parcialmente em determinadas iniciativas, mas pronto. Mas voltando àquilo que eu queria voltar, vai aqui na sequência daquilo que é quando apresenta a sua plataforma, fazer logo ali um linkage, nomeadamente com o orçamento participativo da Câmara e com esse serviço Minha Rua, e dizer em que é que a sua plataforma é diferente e complementa o que já existe. Isso ajuda a enquadrar a importância do... É porque, na verdade, o intuito da plataforma, como eu disse, é fomentar o debate das ideias e tentar que as pessoas discutam o que é que de facto querem para a cidade. Nem o orçamento participativo faz isso, porque as pessoas vão lá pôr a sua ideia e não há nenhum debate à volta daquilo, quem quiser vota ou não vota e acabou-se, e muito menos o Minha Rua, que é para pôr queixas. Ou seja, aqui está um buraco, aqui o passeio está desfeito, aqui há estacionamento, aqui está... Mas ao fazer esse linkage, a pessoa fica automaticamente esclarecida que não é, a sua plataforma não é para nenhuma coisa nem de outra. Não é uma coisa nem outra. Então aí há a pessoa que questão que é o que é que se pretende com a sua plataforma. E essa dúvida fica logo nisso. A plataforma LX da Manhã que pretende... Não, eu agora já percebi perfeitamente. Pronto, nós podemos muito levar ao debate de como é que se resolve determinado tipo de problema. Mas são integrados com uma série de entidades. Coloca essa outra questão que é, a partir do momento em que plataformas como o LX da Manhã se multiplicam, okay, como é que a Câmara Municipal de Lisboa, com 3 pessoas, vai coordenar e vai fazer uma interface e vai reunir todo este tipo de feedback? Não vai. Não vai. Porque nós já conhecemos o trabalho do Luís há para aí 7 ou 8 meses ou mais. O Luís esteve a falar connosco. O Luís ainda, a semana passada, esteve reunido com a vereadora Graça Fonseca. Portanto, e nós acompanhamos estas iniciativas muito perto. Eu tenho montado um sistema de alertas Google para cada vez que acontece uma coisa destas, eu ser notificado, eu sei o que se passa no mundo à minha volta, nós não estamos os olhos fechados nos gabinetes. Os cidadãos têm que saber isso. Os cidadãos têm que saber isso. Claro. Têm que saber qual é o linkage que existe em cada iniciativa. Caso contrário, não participam exatamente por causa disso, porque não percebem
o que é que cada iniciativa efetivamente permite fazer. Sim. E aí é um erro de comunicação vossa, desculpa. Exatamente. Eu aí posso pôr no fogo, eu não tenho mais participantes. Se calhar porque não estou a chegar às pessoas todas ainda. Porque comunicacionalmente há falhas que todos os anos temos vindo a corrigir e que espero corrigir. Eu quando digo que tenho duas pessoas dedicadas à questão da participação, que tem mais pessoas, tem mais três dedicadas às questões da comunicação e depois tenho um framework todo de programas de participação, os 4 de cinema geridos por mim, contra aqui, os 2 de baixo, fora do scope daquilo que é a DIOC, dentro do scope daquilo que é o urbanismo e dentro do scope daquilo que é o plano local de habitação. Noutros Mas países. esquecer o voto. Já passou um bocado. Bem, então cabe-me encerrar. Quero agradecer aos participantes, ao senhor italiano, obrigado. Ao Luís, obrigado também. Acho que foi uma boa sessão, pelo menos bastante participada, como também era o tema e é o tom. Ao mês que vem temos uma outra sobre. Em abril. Assim, depois não temos outra. Em mais cidades sustentáveis, é isso, exatamente. É rápido. Não se chega até lá.